E aí galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de Biologia, e continuando a nossa série de videoaulas sobre mamíferos, hoje vamos estudar as características gerais de quem? Dos mamíferos, beleza? Galera, quando se trata de mamíferos nas provas, geralmente as pessoas cobram as características gerais ou alguma fisiologia comparada, querendo comparar um sistema de mamífero com o sistema de uma ave, por exemplo, tá? Mas assim, boa parte das provas cobram características gerais dos mamíferos. Então se liga nessa aula, beleza? Essa aula é super importante. Então hoje nós vamos ver as características gerais dos mamíferos. As características gerais, aquilo que faz um mamífero ser um mamífero. E a primeira característica é a presença da glândula que dá o nome para esse grupo. Qual glândula que é essa? Presença de glândula mamária. Então, presença da glândula mamária é o que dá o nome dos mamíferos. Então, mamíferos são aqueles animais que apresentam glândula mamária. Fechou, galera? Olha só, galera, a glândula mamária tem como função a produção de leite. Isso mesmo que você ouviu, produção de leite. E o leite, galera, tem 3 biomoléculas essenciais para a vida, que nós chamamos tudo junto de nutrientes, tá? Quem são elas? Os carboidratos, galera. O leite materno, leite, possui carboidratos. O que são carboidratos? São açúcar, beleza? Vários tipos de açúcares. Carboidratos, tá? Além dos carboidratos, o leite apresenta gordura, tá bom? Tudo isso são nutrientes, são essenciais para a vida do filho, beleza? Gorduras. E além do carboidrato e da gordura, o leite apresenta proteínas, tá? As proteínas, tem muitas proteínas no leite. O leite é rico em proteína. Em especial, o leite materno apresenta uma proteína essencial para a defesa do corpo, que são os anticorpos. Os anticorpos, galera, que nada mais são do que proteínas envolvidas com a defesa do corpo do filhote, beleza? Então, pessoal, uma das grandes importâncias de se tomar um leite materno quando a gente ainda é um bebê é para a gente adquirir da mãe anticorpos, que são proteínas de defesa, porque a gente ainda é muito suscetível a doenças por ser um frágil bebê. Quando a gente toma o leite materno, além de estar tomando vários nutrientes, carboidrato, vitaminas, gorduras e vários tipos de proteínas, vem junto proteínas anticorpos. Legal, né? Uma outra característica que define o grupo dos mamíferos é a presença de pelos. Então vamos ver isso daqui. Então a presença dos pelos é uma das características que define o grupo dos mamíferos. Mas qual seria a função dos pelos? Olha só, pessoal, a função dos pelos é agir no corpo do animal como um isolante de temperatura, um isolante térmico, beleza? Então o pelo auxilia na manutenção da temperatura dos mamíferos. Beleza, galera? E olha só que interessante. Ao longo da evolução de alguns mamíferos, como por exemplo baleias e golfinhos, houve uma redução e uma perda total dos pelos desses animais. Por quê? Porque esses animais, eles são mamíferos, só que eles são mamíferos aquáticos, beleza? Eles são mamíferos marinhos. E para ter uma melhor hidrodinâmica, ou seja, para que eles consigam nadar melhor e assim serem mais adaptados nesse ambiente, conseguir sobreviver feliz e contente de boinha nesse ambiente, esses animais não podem ter o pelo, o que dificultaria um pouco mais na velocidade de nado. Então esses animais, esses mamíferos, que a gente chama de cetáceos, cetáceos são mamíferos marinhos, mamíferos aquáticos, eles perderam os pelos. Interessante isso, né? Então olha só, os pelos, a gente acabou de ver que eles servem como isolante térmico, né? E a gente sabe
que as aves e os mamíferos apresentam uma característica importantíssima, que é a característica de endotermia, beleza? Então os mamíferos, assim como as aves, são endotérmicas, que pode ser chamado também de homeotérmicas. Endotérmicas, homeotérmicas. Tá, mas o que seriam então indivíduos endotérmicos, homeotérmicos? Indivíduos endotérmicos, homeotérmicos são aqueles indivíduos que apresentam uma temperatura, e aqui eu vou abreviar, vou escrever temp, uma temperatura do corpo constante. Lembra que eu falei disso lá nas aves? Constante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que tanto as aves quanto os mamíferos apresentam um alto metabolismo que faz com que nós tenhamos a característica de não variar a temperatura dentro do nosso corpo, mesmo que o ambiente mude. As aves e os mamíferos continuam com a temperatura constante. São endotérmicos ou homeotérmicos. E a presença de pelo auxilia na endotermia, na homeotermia dos mamíferos. Show, não é? Uma outra característica dos mamíferos é a diversidade de dentes que nós apresentamos, beleza? Isso varia muito conforme a alimentação do mamífero, tá? Só que os mamíferos em geral apresentam uma diversidade de dentes, tá? Basicamente, os mamíferos apresentam 1, 2, 3, 4 tipos de dentes. E quem são eles? Primeiro, os dentes incisivos, que são dentes responsáveis por rasgar e cortar o alimento. Quem tem incisivo muito bem desenvolvido são animais que comem vegetais, como por exemplo as vacas, beleza? Um outro tipo de dente são os caninos. Quem que tem os caninos bem desenvolvidos? São aqueles animais que são topo de cadeia alimentar, os carnívoros, como por exemplo as onça-pintada, também os leões, beleza? Os lobos, tá? Os caninos são um tipo de dente dos mamíferos. E também tem os molares e os pré-molares, tá? Tanto os molares quanto os pré-molares apresentam a função de triturar o alimento. Fechou? Molar e pré-molar, função de triturar o alimento. Acho que eu não falei de canino, então comentando, o canino tem a função de perfurar a presa, o alimento, e o canino também apresenta aí uma função de rasgar o alimento. Fechou? Então esses incisivos, caninos, molares e pré-molares são os tipos, a diversidade de dente que os mamíferos apresentam, tá? E qual seria a grande função dos dentes, né? Da realidade, qual seria a função de ter dentes tão diferentes, uma diversidade de dentes em mamíferos? A função é garantir uma diversidade, uma variada alimentação. Garantir variada alimentação. Essa é a função de ter dentes incisivos, caninos, molares e pré-molares tão diferentes, com funções diferentes. Às vezes um complementa o outro, mas apresentam aí funções específicas diferentes. Para quê? Para garantir uma variada alimentação para os mamíferos. Legal, né? E a última função, para a gente finalizar essa aula, é a presença de um músculo chamado diafragma. Então, a presença do músculo chamado diafragma é uma das características gerais dos mamíferos. Mas o que seria esse músculo chamado diafragma? Olha só, galera, o diafragma é um músculo que fica localizado nessa região do corpo humano, que tem a função nos mamíferos de dividir a região abdominal da região torácica. Então, a região torácica e a região abdominal são divididas por um músculo chamado diafragma. E todos os mamíferos possuem o diafragma, beleza? Mas qual que é a função do diafragma? O diafragma, a gente vai estudar ele melhor quando a gente for estudar sistema respiratório.
E a função do diafragma é basicamente aumentar e fazer a manutenção da respiração dos mamíferos. Show de bola, né? Galera, se vocês gostaram dessa aula, deixa aquele joinha e já pulem para a próxima videoaula, onde a gente vai estudar de forma geral o sistema nervoso dos mamíferos. Espero você lá, forte abraço, valeu, fui!